No vídeo de hoje, a gente vai aprender a diferença entre textura, claridade e desembaçar. E também a gente vai ver qual a melhor ferramenta para usar em determinados casos. Então, vamos lá. Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil, criador do canal e também criador do Método 20 de Fotografia, onde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida. Então depois desse vídeo, dá uma olhada no link aqui embaixo, Método 20 de Fotografia. Agora, vamos lá pro vídeo. Bom, e a primeira coisa que eu tenho que falar aqui é sobre frequência, certo? E o que é frequência? Vamos analisar aqui nessa foto do passarinho, pode ser. Frequência, ela é basicamente o nosso detalhe na fotografia. E vamos ver, começar por essas pedras aqui. Como é que a gente vê que a pedra tem detalhe, digamos assim? A gente vê pelas arestas dessa pedra. Por exemplo, vamos pegar essa aqui, ó, essa aqui está um pouquinho mais escura. A gente consegue distinguir que o detalhe da pedra ela está mais escuro e aqui a gente contrasta com uma parte mais clara. Ou vice-versa, a gente tem essa parte dessa pedra aqui um pouquinho mais clara, contrastando, né, as linhas fazendo, demarcando. E aqui nesse conjunto de pedras, a gente tem uma certa frequência que essas arestas acontecem. E quando a gente tem muita repetição, nesse caso aqui das pedras, a gente chama de alta frequência. A gente pode ver aqui também pelas penas do pássaro, né? Isso aqui também seria uma alta frequência. Agora, se a gente pegar aqui esse retrato, essas folhagens aqui também podem ser consideradas alta frequência. O cabelo pode ser considerado alta frequência. Agora, os detalhes do rosto, por exemplo, eles já são considerados média frequência, porque a gente não tem tantas linhas assim, né? E aqui, ó, vamos pegar esse exemplo aqui de foto, a gente vê esse plano de fundo, aqui é uma baixa frequência, digamos assim, porque a gente não tem linha nenhuma, tá tudo borrado, certo? Ou, por exemplo, aqui, ó, nessa foto da caminhonete, ela tá escura, tudo bem, mas a gente vê que a lataria aqui a gente não tem tanta textura assim, diferente dessa parte aqui, que já tem um pouco mais de linhas, né, um pouco mais de textura, mas essa parte lisa não tem detalhe. Então, basicamente isso que é frequência, né, só voltando aqui, ó, nessa foto, a gente tem a parede aqui com baixa frequência, aqui, ó, a gente já começa a ter uma média frequência, né, nesses detalhes, e aqui na árvore a gente tem alta frequência. Beleza, tirado isso do caminho, vamos começar a ver as ferramentas aqui, né? E vamos começar pela claridade, que é a ferramenta que já está aí há mais tempo, que é o que o pessoal está mais habituado, né? E como é que funciona essa claridade? A gente pode ver aqui pelo histograma que a nossa foto ela não tem muito contraste, né? A gente não tem muitas áreas no preto absoluto e nem muitas áreas no branco absoluto. Então, a grande parte da informação está aqui no meio do histograma, a gente tem os meio tom, né? E a claridade, observem aqui o histograma, na medida que eu vou aumentando, tu vê que ele tenta separar esses meio tons, ele tenta levar mais para os extremos, ou seja, ele está deixando as partes claras mais claras e as partes escuras mais escuras, certo? Então, é basicamente isso que a claridade faz. E agora, deixa eu redefinir aqui, se a gente for olhar, a nossa foto ela acaba ficando até um pouco mais clara, por conta desse aumento de contraste nos meios tons, né? Na parte média da foto. Eu acho que essa aqui vai dar para ver melhor a questão de ficar mais claro. Ó, eu vou aumentar, mesmo esquema, a grande maioria da foto está aqui no meio, né? E se eu começar a aumentar, olha só, aqui ficou mais claro, né? Deixa eu pegar o antes e o depois, ó. Então, olha só, aqui a gente consegue ver bem, né, que a foto acaba ficando até mais clara se a gente aumenta a claridade, certo? Agora que a gente entendeu claridade, vamos ver o dehaze, né, ou desembaçar. E o desembaçar, ele foi feito basicamente pensando nessas condições de neblina, para desembaçar justamente. E o que acontece nessas situações de desembaçar? Olha só, a gente tem pouco contraste, né?
e pouca saturação. Então, o desembaçar ele faz exatamente isso. Só que a inteligência artificial aqui do programa, ela procura as áreas de baixas frequências. Então, a gente não tem muito detalhe mesmo. Se a gente for olhar aqui o desembaçar, ó, ele faz basicamente aqui, ó, nessa metade aqui para cima, certo? Que é onde está o desembaçar, é onde a gente tem menos detalhes. Então, o que ele faz? Ele aumenta a saturação e aumenta o contraste também. E claro, aqui a gente levou ao extremo, né? Mas vamos tentar essa outra foto aqui, ó. Mesma coisa, a gente tem o pico da montanha que está com pouca saturação, pouco contraste. E se a gente começar a desembaçar, olha aqui, as nuvens começam a tomar mais corpo, esse nosso pico da montanha a gente começa a ver, a gente consegue ver ele agora, né? Que antes a gente não conseguia, certo? Então, olha só, é assim que funciona o desembaçar, certo? E a nossa última ferramenta aqui, é claro que depois eu vou usar exemplos reais, eu vou mostrar como é que a gente pode editar essas fotos com todos os ajustes aqui de presença, né? Mas só para complementar aqui, para ficar fresco na cabeça, a textura, ela foi feita pensando numa ferramenta do Photoshop, que era uma ferramenta que acabava alisando, né, a pele da pessoa, tirava as imperfeições, algumas imperfeições. Então, eles descobriram que funcionava isso no Lightroom, só que eles também descobriram que funciona de uma maneira ao contrário, que é adicionando texturas e detalhes. Só que ele trabalha nas altas frequências, ele não cria contraste, na verdade, ele é um pouco diferente da claridade. Ele não deixa a tua foto mais clara ou mais escura, né, digamos assim. Então, se a gente começar a diminuir, a gente pode ver aqui o rosto, olha só como ele fica mais liso, sem os detalhes da pele, certo? E claro, a gente foi ao extremo aqui, mas a gente consegue perceber também que os cílios aqui, os cabelos, ainda tem detalhe. E se a gente aumentar a textura, olha só, a gente começa a trazer mais os poros, né, da pessoa, os detalhes da pele e tudo mais. Então, é basicamente assim que textura, claridade e desembaçar funcionam. Agora, quando eu usaria cada um, né? Qual a melhor situação para usar cada um? Eu evitaria, tá, de usar claridade em retratos, porque eu acho que o efeito que ele traz na pessoa, ela não favorece os traços da pessoa. Eu sei que tem gente que gosta desse tipo de estilo, mas eu usaria aqui para retratos, certo? Textura, tá? E de uma forma mais localizada. E o que é usar de uma forma mais localizada? A gente usar pincéis aqui, por exemplo, eu quero deixar essa parte do rosto aqui um pouco mais lisa, né? Digamos assim. Ó, eu estou fazendo rapidamente, mas tudo bem. Aí a gente vem aqui embaixo e tira um pouquinho da textura, certo? Para deixar o rosto da pessoa um pouco mais liso. E nos cabelos eu usaria ao contrário, certo? Eu usaria aqui, ó, pintaria aqui os cabelos e talvez aumentasse um pouco a textura, né? Para chamar um pouco mais de atenção. Enfim, isso é para retrato e isso é para texturas, certo? Agora, claridade, né? Quando é que a gente usa claridade? Eu acho que claridade, ela fica muito bem em fotos que tem poucas cores, né? Em fotos preto e branco. Aqui a gente ainda está usando cor, mas tu vê que é praticamente uma foto preto e branco, né? Se eu dessaturar tudo aqui, tu vê que não muda muito, assim, de uma da foto original. Então, claridade em fotos de paisagem, em fotos preto e branco, acho que funcionam muito bem e dão um efeito muito legal. Olha só, aqui sim a gente começa a chamar bem mais detalhes, né, para as arestas, para as partes nítidas da imagem. E o desembaçar eu usaria realmente só em fotos que tenham essa característica de neblina, caso tu queira ou aumentar ou diminuir, certo? O desembaçar aqui. E eu usaria de uma forma bem sutil, certo? O desembaçar eu acho que é a ferramenta mais
potente, digamos assim, então tem que ser usado com muita parcimônia. Agora, olha só, se eu levar até o final, ó, eu tirei aquela neblina da foto, certo? Só que, para mim, o legal dessa foto é justamente a neblina, né? O tempo chuvoso e tudo mais. Então, talvez para dar um pouco mais de contraste, eu use o desembaçar de uma maneira bem mais tranquila, né? Aqui, ó, eu acho que o desembaçar, ele acaba estragando a foto, olha só. Porque já não tem detalhe mesmo aqui, certo? E dá uma atmosfera para a foto. Ó, nessa foto do passarinho, né? O que ele vai fazer aqui? Ele vai entender que aqui é onde está embaçado e vai tentar aumentar a saturação e o contraste, né? Vamos ver aqui, ó, desembaçar. Tu vê que o fundo é onde ele mais atua, né, na foto. Então, até posso, para dar um pouco mais de contraste no meu fundo, mas também nada muito exagerado. E ó, nessa foto do passarinho, talvez a gente use a textura aqui, ó, para chamar um pouco mais de atenção para as altas frequências, né? E se eu quiser aumentar a separação aqui, a gente usa a claridade, ó. Ele vai me dar mais texturas. Então é basicamente assim que funcionam esses 3 sliders, né? Cada um tem a sua maneira de ser usado, o seu momento de ser usado. Eu dei alguns exemplos aqui. Agora só falta tu botar em prática aqui esses ensinamentos e começar a editar melhor as tuas fotos. E se tu gostou dessa aula, eu te convido a entrar nesse link que vai estar aqui na descrição. Ela vai te levar para uma página que lá explica tudo sobre o método 20 de fotografia, que é o curso mais completo de fotografia que tem hoje em dia disponível, tá? Valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau.